Opa! Meu querido, Bolsonaro já traça a estratégia eleitoral pensando no próprio indulto caso seja preso. Bolsonaro já sabe que é inelegível até 2030. Não obstante, ele trabalhe com a mentira e com a fake news, dizendo que é o candidato para 2026 à presidência da República. Ele sabe que não será. Mas ele trabalha com isso para manter as pessoas engajadas a partir do engano, a partir da mentira. Porque logo mais ele vai escolher um candidato e vender literalmente o seu capital político para esse candidato. Mas para isso ele precisa manter engajada essa turma. Por isso que ele trabalha com a fake news, dizendo que é o candidato. Segundo o próprio Flávio Bolsonaro, não é? Bolsonaro é o plano A, é o plano B e é o plano C para 2026 para ser o candidato a presidente da República. E isso é mentira. Mas ele faz isso para engajar as pessoas, porque lá na frente ele vai vender o capital político dele, ou melhor, vender não, ele vai trocar. É o seguinte, eu te dou o meu apoio e eu garanto o voto do meu eleitorado do gadinho, que é facilmente usado e manipulado. Só que eu quero algo em troca. Se você ganhar, eu quero o perdão. Eu quero o indulto. E se eu for preso, você tem que fazer um compromisso comigo de me tirar da cadeia. É isso que ele está fazendo. É essa a estratégia dele, pelo que tudo indica. Por isso, toda essa situação. Bolsonaro é inelegível por duas decisões do Tribunal Superior Eleitoral, a maior corte especializada dentro da justiça eleitoral, em dois julgamentos pelo plenário, de 5-2. No total de 7 ministros, 5 decidiram que Bolsonaro é inelegível em duas condenações. Tem recurso no Supremo Tribunal Federal. E só quem pode derrubar isso é o plenário ou colegiado do Supremo Tribunal Federal. E o Supremo, você conta ou eu conto? Não vai. Não vai derrubar, não. Vai sim confirmar a decisão da Corte do TSE. Isso que significa o quê, André? Significa que ele é inelegível até 2030 e qualquer tentativa de registro de candidatura será cancelada. Aliás, cancelada não será deferida, será indeferida, não será aceito o registro de candidatura dele porque ele está inelegível até 2030. É importante esclarecer isso, por mais óbvio que pareça, porque tem um monte de mentira e fake news por aí, dizendo, por exemplo, que Nunes Marques será o presidente do TSE. Verdade. A dança ali gira as cadeiras no TSE. Assim como gira no Supremo, um entra, outro sai. Verdade. Nunes Marques será presidente do TSE em 2026, assim como Alexandre de Moraes será presidente do Supremo Tribunal Federal em 2027, pela antiguidade e o rodízio que tem na casa respectiva. Mas entenda que o presidente da casa de um tribunal, ele não pode mudar uma decisão judicial. Ele não pode simplesmente mudar uma decisão, notadamente do plenário do tribunal respectivo em que ele é presidente. Oi, André, então para que serve um presidente? Sempre explico para vocês, das respectivas casas, inclusive legislativas, eles têm a pauta na mão. É eles que colocam aquilo que será analisado, as ações que estão ali para serem analisadas. Ele que decide qual será analisada primeiro. Outra situação é que ele tem a capacidade e a competência administrativa no que tange ao tribunal. Ele é o administrador. Por isso que, inclusive, tem o poder de polícia, que é uma especificidade diferenciada da justiça eleitoral, que é uma justiça especializada. O poder de polícia, em que não precisa nem mesmo ser provocado, pode agir de ofício em decorrência do dever de administração dos pleitos eleitorais, não é? Aqui a Folha de São Paulo caiu no grande erro, não é? Que bomba, mais de 6 gigas contra Alexandre de Moraes.
Ei, não esqueceu e perdeu a aula de direito eleitoral nessa parte que é uma diferenciação, uma peculiaridade muito específica da justiça eleitoral, não é? Ai, Alexandre de Moraes agiu de ofício. Tinha que agir de ofício mesmo, não precisa ser provocada a justiça eleitoral. Ai, Alexandre de Moraes mandou prender sem ter pedido do Ministério Público. Justiça eleitoral tem essa especificidade, não precisa ser provocado, pode agir de ofício, tem um poder de polícia. Tudo para quê? Para garantir um pleito eleitoral justo, adequado, em que dá a paridade de armas para os garantindo a paridade de armas para todos os candidatos com igualdade. Então, meu querido, verdade. Nunes Marques vai ser presidente do TSE em 2026, mas ele não tem poder nenhum sobre uma decisão já estabelecida pelo plenário. Ele não pode mudar isso. E eu sei que tem um monte de mentira aí, eu sei que muito bolsonarista acredita, mas pelo amor de Deus, senta e aprende, gatinha! E essa é a estratégia de Bolsonaro, Andréia? Ele não vai. Por que não vai? O candidato de Bolsonaro não vai ganhar. Se brincar, vai ser mais queimado ainda o candidato de Bolsonaro, entendeu? E outra coisa importantíssima a se esclarecer, isso também é jogar para a plateia. Ah, não, André, você está falando sério? Não, eu estou falando sério. Isso também é trabalhar com a falta de conhecimento das pessoas para manipulá-las, para enganá-las. Por quê? O presidente da República, no Brasil, não pode dar indulto para crimes graves. Pega o código, pega o código. E tentativa de golpe é um crime grave. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito é um crime grave. E não pode dar indulto para isso. Viu, meu lindo e minha linda? Então, Bolsonaro o tempo todo, e parece que Michele Bolsonaro também adotou essa estratagema, notadamente a partir de agora que Bolsonaro não está meio quieto, está meio calado, recuado, com o rabo entre as pernas, trabalha a cada dia mais e continua trabalhando com a desinformação e com a falta de conhecimento das pessoas para manipulá-las. Não obstante, muitas saibam disso que eu estou explicando, mas não querem saber. Por quê? Porque eles encontraram ressonância, eles encontraram legitimação na homofobia, no machismo, no racismo, na misoginia, em tudo, através do bolsonarismo, na violência, e não quer saber se é mentira, se não é mentira, se é fake news, se não é fake news, se é teoria de conspiração, se não é. O importante é que eu me sinto representado e legitimado naquilo que eu tenho de pior. Pegou o código? Mas o mais triste dentro desse ambiente, eu tenho que te dizer, é aquele em que é intrínseco e tão íntimo e profundo o seu racismo contra si mesmo, em que ele, aquele ódio daquilo que ele tem, ele encontra ressonância dentro do bolsonarismo, sendo que muitas vezes ele que é o objeto de opressão. Os negros, os pobres, os mestiços, que são usados e manipulados no seu racismo cultural contra tudo aquilo que ele é. Pobreza, a humilhação, onde ele não analisa. Quem impõe tudo isso? Exatamente uma elite branca, racista, através de um trabalho sujo da classe média a partir de narrativas factoides que impingem em você grilhões, amarras, tentando te calar, tentando te manipular, para que você nunca acesse os ambientes que eles usam, seja na universidade, na academia, seja num avião viajando, seja num carro, seja na dignidade humana, seja nos direitos humanos, seja naquilo que a gente tem de mais sagrado, que é o respeito a si próprio e aquilo que você é. Tudo por quê? Porque se você tiver consciência de tudo isso, você vai procurar mudar.
e você vai enxergar o mundo a partir de uma outra perspectiva, onde você vai perceber que você merece respeito e acessar uma vida de qualidade tanto quanto a elite do Brasil, que é 1% da população, que detém quase 70% de toda a riqueza do país, enquanto você, trabalhador, é quem produz essa riqueza, mas não usufrui dela, mas é usado e manipulado e humilhado, porque eles tentam ainda impingir a culpa em você. Porque enquanto você estiver achando que a culpa é sua, você não vai enxergar esse sistema racista e de manipulação de massas para fazer o serviço sujo, para fazer o serviço pesado, te manipulando, produzindo a riqueza, não usufruindo da riqueza. E muitos ainda batendo palma. É o preto que acha que é branco, é o pobre que acha que é a classe média que acha que é elite, enquanto isso estão sendo todos manipulados. E o povo que se lasque. Aí vem com o tal do fundamentalismo religioso, com as pautas de costume, de falso moralismo, para você não enxergar todo esse ambiente. Você fica preso nessa coisinha e você não consegue sair dessa redoma de cegueira, de mentira, de fake news, de manipulação. Isso é o pior de tudo. E a extrema-direita descobriu como usar isso de forma exitosa, notadamente a partir das redes sociais, que acaba tendo um adentramento muito grande na casa das pessoas. E elas serão manipuladas, usadas, descartadas e levadas como gado para o matadouro, como no 8 de janeiro ocorreu, quando for conveniente. E o povo que se lasque. É que nem é um aspecto da anistia. Por que eles estão falando, agora que eles deram uma parada depois do tio França? Porque ficou muito claro a periculosidade do bolsonarismo no Brasil e da extrema-direita no mundo. Mas você lembra? Anistia, 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 anistia. Por que ocorreu essa, essa vociferação pela anistia? Ocorreu depois do dia 8 de fevereiro de 2024. Depois que teve a Operação Tempus Veritatis, em que Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, segurança particular, foi preso. Em que Felipe Martins, assessor de assuntos internacionais, que tinham uma salinha do lado do gabinete de Bolsonaro, foi preso. Onde Bolsonaro recebeu toque, toque, toque da Polícia Federal nas suas casas, nos seus endereços, nos seus domicílios, que inclusive são muitos, não é? E dos seus filhos também. Em que Bolsonaro, isso ocorreu no dia 8 de fevereiro de 2024, no dia 12, Bolsonaro fugiu para a embaixada da Hungria. Depois disso, que começou toda, de fato, de verdade, a implementação da estratagema de anistia, em que Bolsonaro se juntou de forma mais veemente com Silas Malafaia para fazer manifestações, que flopou e se lascou. Você lembra? Pedindo impeachment de Alexandre de Moraes, anistia e pá, e pá, e pá, e pá. A princípio foi 180 mil pessoas na primeira manifestação e só foi caindo, só caindo, tanto que pararam. Impeachment não haverá e anistia também não. Mas eu quero que você perceba que esse movimento recrudesceu não foi por causa da Maria, do senhor Antônio, da Sara, do Felisberto, da Joana, que estão presos hoje pelo 8 de janeiro. Recrudesceu porque Bolsonaro recebeu o toque-toque da Polícia Federal. A anistia não é pro Gadinho. Gadinho já está lascado. A anistia é para os 6 generais que foram indiciados agora pela Polícia Federal. A anistia é para Bolsonaro e a liderança dos seus cúmplices, autores e coautores da tentativa de golpe, segundo a própria Polícia Federal, que indiciou mais de 40 agora. E vai ter mais.
vai ser uns 60 a mais de liderança de pessoas que serão indiciadas como cabeças da tentativa de golpe. Então não pense que Bolsonaro houve essa manifestação, esse movimento de anistia, que foi por causa do pobre coitado lascado, do gado usado, manipulado e levado para o matadouro. Foi por ele e a sua liderança. Só que você conta, eu conto. Não haverá anistia. Assim como não houve e não haverá impeachment de Alexandre de Moraes. E a justiça será feita. Simples assim. Pegou o código? Que bom. André, tem gadinho chorando na live. Pode chorar. Não, não. Pode chorar. Não tem problema, não. Tá? A situação de Bolsonaro é tão desesperadora e ele tenta. Ele vive fazendo uns videozinhos com nada, rindo, fazendo de conta que tá tudo bem. É tão desesperadora que ele contratou agora o terceiro advogado. E o terceiro advogado já chegou já falando. Novo advogado de Bolsonaro já tem sua primeira estratégia para a defesa do ex-presidente da República. Oh! Aí você fala assim, Andréia, qual que é essa nova estratégia do novo advogado de Bolsonaro? Ah, você conta ou eu conto? Eu te conto. A nova estratégia do novo advogado de Bolsonaro é não insistir na suspeição ou no impedimento ou na parcialidade de Alexandre de Moraes. Ah, não diga mesmo? Mesmo. Eu sempre expliquei aqui para vocês que Alexandre de Moraes não era suspeito, não era parcial e nem era impedido. E os advogados de Bolsonaro entraram várias vezes com pedido. O primeiro pedido foi negado pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Barroso, e o segundo pedido foi analisado mês passado, mês retrasado, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, onde os 11 ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal, dos 11, 10 disseram que Alexandre de Moraes não é parcial, não é suspeito e não é impedido para ser o relator, para julgar e participar de toda a tratativa dos crimes de Bolsonaro. 10 dos 11 ministros. Até Nunes Marques. Até Nunes Marques disse que Alexandre de Moraes não era suspeito, impedido e nem parcial. O único que disse que sim poderia ser, que tem ali, adivinha? O terrivelmente evangélico André Mendonça. Então, essa estratégia aqui desse novo advogado é mais do mesmo e muito do pouco. Ou seria porco? Enfim, por que, André? Porque o plenário já decidiu. E se ele continuasse com essa estratégia, seria só para quê, Andréia? Só para jogar para bolha, para manipular e para enganar a partir de desinformação. Então, assim, por um lado, sinaliza que o advogado não está muito afim de trabalhar com mentira e fake news. Sabe por quê? Porque o próprio advogado já falou, o novo. Se a gente ficar insistindo nisso, aí vai criar uma situação de maior. Como é que fala a palavra? Inimosidade. Inimosidade lá no Supremo Tribunal Federal. E os outros ministros vão ficar mais chateados ainda com a gente. Por quê, Andréia? Porque é fake news, é mentira. Você está entendendo, meu querido? Então, a estratégia do novo advogado, pelo que tudo indica, é não trabalhar com fake news e mentira junto ao Supremo Tribunal Federal. Isso é positivo. Só que você conta, eu conto. Posso te contar? Posso? Posso. Se ele for realmente firme nesse ambiente, não vai durar muito tempo, não. Na defesa de Bolsonaro, não. Vai não, André? Vai não. Vai durar muito, não. Por quê, André? Adivinha. Adivinha. Adivinha, meu lindo, minha linda. Ai, meu pai, eu fico vendo assim, eu fico falando, gente, sabe aquela história? Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, que não tem pra onde correr? Inclusive, esse mesmo advogado aqui, que o Bolsonaro contratou agora, ele deu entrevista anteriormente. E ele falou, antes de ser advogado de Bolsonaro, antes de ser contratado, e ele já falou, as provas contra Bolsonaro são contundentes. Que está lá no relatório da Polícia Federal, as provas contra Bolsonaro são contundentes.
Uhum. Sei não, viu? Sei não. Sei se vai durar muito tempo, não. E essa é a base, né? Aqui, ó. E essa é a base da extrema-direita, não só no Brasil, que é trabalhar com mentira e fake news. E deixar a boiada passar notadamente nas redes sociais. Por isso que os. Como é que. Como é que é o nome dele? É um nome difícil. Mas é porque eu tenho uma certa dificuldade. Mas tá. Quem não tem uma dificuldade na vida, não é? Pelo menos sou gado. Mas tá bom. O dono do Meta, né? Que é dono do Instagram, Facebook e WhatsApp. Diz que vai acabar com a política de verificação de fatos. Alexandre de Moraes já deu o recado no dia 8 de janeiro. Diz que só vai funcionar a Big Tech, a plataforma do Brasil, que obedecer à lei e à ordem judicial. Senão, não vai funcionar no Brasil. Aí a gente lembra do Elon Mosquito, né? Que pegou, enfrentou, encarou, enfiou o rabinho entre as pernas e hoje se adequou. A mesma coisa vai ser aqui. Alexandre de Moraes falou isso no discurso dele no dia 8 de janeiro, deixando claro que não vai aceitar, que o Supremo não vai aceitar e que o TSE também não vai aceitar. Mas Lula também falou. Inclusive, Lula vai ter uma reunião hoje ministerial para falar disso. Andréia, mas isso merece todos esses holofotes? Merece. Porque hoje, por exemplo, meu querido, basta uma mentira para derrubar um governo. Basta ter a tropa digital de milícia para derrubar o Estado. Então, isso é muito grave. Tanto que Bolsonaro ganhou as eleições de 2018 com mentira. Mamadeira de piroca, kit gay, toda aquela patifaria, ganhou com mentira, que a esquerda o comunista ia fechar a igreja, ia prender pastor, ia pegar o seu apartamento, dividir em dois, quem tem até 70 metros quadrados, e dar para quem não tem. Você sabe muito bem disso. Principalmente você, bolsonarista, que está aqui chorando na live. Você viu isso de forma recorrente e vê até hoje nas redes sociais. Tanto que a questão do Pix que eu expliquei para vocês ontem. Vocês lembram da questão do Pix? Vai cobrar tributo do Pix. Quem fizer pessoa física fazer transferência via Pix até 5 mil, pessoa jurídica até 15 mil, vai cobrar tributo do Pix, vai cobrar tributo do PET, pra você ter um cachorrinho, um gatinho, um papagaio, você vai ter que pagar tributo. Tudo mentira. Tudo mentira. E tá viralizado nas redes sociais. E os bolsonaristas estão, tá vendo, faz o L, faz o L. E viralizando isso, tudo mentira. Pra você ter ideia, eles usaram de inteligência artificial, pegaram o Fernando Haddad numa entrevista e mudaram o que ele falou na entrevista. Ele falando que vai ter mesmo tributo. Gente, aí vocês querem achar que isso está tudo bem, que isso é liberdade de expressão. Pega a sua imagem, pega a sua fala, coloca outras palavras com a sua voz, imitando a sua voz, você falando coisas que você jamais diria, e isso é liberdade de expressão. Ameaça, injúria, calúnia, difamação, incitação ao crime, incitação ao golpe, liberdade de expressão, nunca foi. Isso se chama crime. Crime. Ah, isso é censura, já tem censura mesmo. A censura já está estabelecida no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional, já está lá estabelecido. Censura, crime, calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, incitação ao golpe, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, ameaça, é crime! Não é liberdade de expressão. É. Isso aqui, ó. Se o Instagram, se o Facebook e o WhatsApp começar com a patifaria, vai ser arrancado o sinal do Brasil, como foi do X. E depois não adianta falar, é o governo comunista, é o Supremo comunista. Não adianta vir com essa lorota depois, não. De se fazer de vítima depois, não. Já foi avisado. Inclusive, Lula também avisou, vou botar aqui. Lula também falou. Vou botar aqui pra gente ver. Alexandre de Moraes falou no dia 8 e Lula falou ontem. E eu vou botar aqui, ó. Tá aqui, ó. E eu vou botar para depois falar. Eu só tenho que achar. Depois que eu achar, eu boto. Ai, Jesus! Ô, Jesus! Tá aqui, ó. Achei.
Bota, 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 vai se lascar. Espera, vamos botar, que eu quero ouvir tudo que o papai Lula tá falando. Para depois não dizer que eu não avisei. Eu vou fazer uma reunião hoje com a Secretaria do Governo. Eu acho que é extremamente grave as pessoas quererem que a comunicação digital não tenha a mesma responsabilidade do cara que comete um crime na imprensa escrita. Sabe? É como se um cidadão pudesse ser punido porque ele faz uma coisa na vida real e pudesse não ser punido porque ele faz a mesma coisa na digital. O que nós queremos, na verdade, é que cada país tenha a sua soberania resguardada. Não pode um cidadão, não pode dois cidadãos, não pode três cidadãos achar que pode ferir a soberania de uma nação. O executivo vai. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Cada país tem a sua soberania, que está adstrita à sua jurisdição. O que é isso, Andréia? No seu território. Salvo acordos internacionais em que uma decisão vale até fora, depois de homologado, depois que há toda a situação de aceite internacionalmente, em respeito, inclusive, à soberania do outro. Aqui dentro, o que vale é as leis brasileiras e a justiça brasileira é quem manda, a partir das leis brasileiras. Obedeceu? Tranquilo. Pode funcionar Instagram, Facebook, YouTube, pode funcionar tudo, tranquilo. Tendo representante legal aqui no território para responder, se for necessário. Tendo o CNPJ para responder administrativamente junto à junta comercial, junto às outras questões administrativas, e a pessoa física administradora para responder criminalmente, e se for o caso. Pode funcionar, desde que respeite a legislação brasileira, desde que respeite as ordens judiciais. Pronto. E no campo do mundo digital, isso significa o quê? Respeitar os direitos humanos, respeitar a dignidade da pessoa humana e respeitar as instituições e a democracia. Te respeitar enquanto pessoa. Entende? O Zuckerberg, né? Ele falou que, por exemplo, ia ser admitido a partir de então dizer que as pessoas da comunidade LGBT eram doentes mentais. E não existe doença mental. Mundialmente, já está estabelecido no mundo civilizado e democrático que não tem nada de doença mental. Isso é uma liberalidade, uma liberdade da pessoa de ser quem ela é, desde que ela não ofenda o outro. E pronto, acabou. Então ela tem o direito de ser gay, lésbica, ser o que ela quiser. Trans é um direito dela. É uma questão pessoal e particular dela. Isso não é doença mental e não pode ser encarada como isso, porque senão é crime. É transfobia, é homofobia, é crime. E pronto. Daqui a pouco eles vão aceitar dizer que preto é inferior. Eles vão aceitar isso daqui a pouco. Meu querido, se você aceita algo menor, eles só vão aumentando. Essa é a estratégia da extrema-direita. É acabar com os marcos civilizatórios de conquistas alcançadas a partir de muita luta, de respeito às minorias, de respeito à comunidade LGBT, de respeito aos negros, de respeito aos indígenas, de respeito à diversidade. A democracia, por isso que eles não gostam da democracia. Porque a democracia é intrínseco desse regime político. A diversidade, a diferença, as contradições. E está tudo bem. Tem que ser respeitada cada um no seu ambiente. E está tudo bem. Só que não. Tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que eles acham que tem que ser destruído, tem que ser eliminado. Até porque a pauta principal deles é o quê? O falso moralismo. Enquanto eles estão apontando o dedo para os outros, ocorreu um clima com a menina de 14 anos, né, Bolsonaro? Você tá entendendo? É o que eu falei para vocês na live dessa semana, em que eles tentam, por exemplo, demonizar a comunidade LGBT. Você não precisa ter medo da comunidade LGBT, a qual eu faço parte, não. Nós somos o que somos. Você tem que ter medo dos lobos travestidos de ovelhas. É desse que você tem que ter medo. Dos pedófilos, dos falsos profetas, de gente
é um verdadeiro demônio. Nesse ambiente, eu achei uma fala interessante aqui que eu quero compartilhar com vocês. Tá aqui no Rogério Corrêa postou. Tem a ver, tá tudo interligado. E tudo é método para quê? Com estruturação de poder. Vamos ver aqui. O inelegível está na iminência de ser preso. O 8 de janeiro vai ser lembrado como o último ato de uma peça golpista que não deu resultado porque a sociedade se uniu. As provas são contundentes. Eu digo para vocês, ele é coautor de todos esses crimes. Que a punição seja exemplar, sem anistia para aqueles que traíram a democracia e o Brasil. Ao menos 73 ocorrências criminais, incluindo estupro, roubo e porte ilegal de armas, foram registradas no acampamento bolsonarista em frente ao quartel-general do Exército em Brasília. Por quê? Deixaram acumular pessoas em frente de quartéis, que é a área de segurança nacional. Por quê? Essa é a pergunta que ninguém responde. O senhor disse em um dado momento que os quartéis, aquele movimento, era uma manifestação política e pacífica. O senhor repete essa informação? Não me lembro dessa... O senhor disse hoje. Não. Não se lembra? Não. Então aquele movimento na frente dos quartéis era pacífico, na sua avaliação? Até onde tomei conhecimento, era. Então as suas informações foram insuficientes, porque aqui nesta CPI, depoente veio aqui dizer que lá se ensinava a fabricar bomba para colocar no aeroporto de Brasília. Está aqui. Então, ter essa visão de que não era um acampamento ordeiro. Ordeiro foi o que fizeram aqui no dia 8. Ordeiro foi atacar a democracia, ataque à Polícia Federal, não foi feito absolutamente nada para coibir esse tipo de conduta. Ataque à bomba, nada foi feito. E o senhor recebe golpistas. Na qualidade de ministro do GSI. É lamentável. Parte, não estou falando da instituição, dos oficiais e dos componentes tiveram o cérebro comido por uma bactéria autoritária. A invasão do 8 de janeiro aconteceu motivada e orquestrada por quem? Quem fazia o questionamento das urnas eletrônicas? Quem fez a live pedindo o fechamento do STF? Querendo uma crise? Não posso dizer que foram fraudados, foram examinados. O senhor mudou de ideia, né? Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que tá na minha cabeça. Porra, é pra ficar puto, né? Puta que presidente, por favor. Aqui, mais uma vez, nós temos o encontro do negacionismo com golpismo. O presidente Bolsonaro e seus familiares foram eleitos 19 vezes pelo sistema eleitoral eletrônico e nunca questionaram o sistema eleitoral. O senhor não conseguiria acessar o código-fonte da urna uma vez lacrado. Exatamente, e também código-fonte porque ele não tem acesso à internet. Então, se não tem acesso à internet, logo, impossível eu ter acesso a ele. No dia 7 de setembro, eles pegaram uma urna emprestada da OAB, acredito, que eu colocasse um aplicativo meu lá e mostrasse à população que é possível apertar um voto e sair outro. Então, eles queriam que eu fizesse um código-fonte meu, não o oficial do TSE. Quem te deu carta branca para agir até mesmo na ilegalidade? Então, o presidente Bolsonaro. Quem pediu para o senhor tentar fraudar esse sistema? A Carla Zambelli, por ordem do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro. Você está me dizendo que o ex-presidente da República, naquele momento no telefone, que a Carla Zambelli lhe passa em mão, lhe propõe você assumir um grampo do ministro do Supremo Tribunal Federal, Exatamente. Alexandre de Moraes, e, segundo ele, um grampo que já havia sido feito. Ele disse no telefonema que esse grampo foi realizado por agentes de outro país. Quantas vítimas o senhor já provocou de estelionato? Quantas pessoas foram vítimas do estelionato que o senhor praticou? Relembrando que eu fui vítima de uma perseguição em Araraquara, inclusive equiparada à perseguição que Vossa Excelência fez com o presidente Lula, integrantes do PT, e ressaltando que eu li as conversas de Vossa Excelência e
li a parte privada e posso dizer que o senhor é um criminoso contumaz. Por que o senhor invadiu o telefone do senhor Davi Alcolumbre? Porque eu fui imparcial. Eu invadi, inclusive, um telefone que tinha o nome de Lula. E não encontrei nada. Essa sanha autoritária e golpista contra a democracia não acabou. A gente vê aqui, nessa comissão, o desejo autoritário, a defesa do indefensável, que é a tentativa de golpe. No momento que ia começar a operação, foi tudo desarticulado. Aí o Exército pegou os servidores da GFIS, do DF Legal, tentaram entrar com os servidores e, novamente, os servidores foram escorraçados lá de dentro do acampamento e o Exército não fez nada para, inclusive, defender esses servidores públicos. A Polícia Militar virou o saco de pancada e o objeto de defesa do inquirido. Quando na prática ele era o dirigente maior dessas forças, é o comandante maior dessas forças. Nós fomos jogados, empurrados mesmo do alto da cúpula. Aí você cai... Eu caio a 3 metros de altura, consigo retornar. Nesse momento, ao atravessar o gradil, foi o momento em que eu fui atacada novamente. Eu fui puxada novamente, aí eu estava me defendendo com o meu escudo. Nesse momento, eles estavam me arrastando pelo escudo. Eu resolvi soltar o escudo para que eu pudesse me defender melhor. Quando eu soltei o escudo, foi o momento que eu tomei um chute e fui jogada no chão. Aí, no momento que eu caí no chão, é que eu recebi o golpe com a barra de ferro na cabeça. Vinham de forma bem agressiva com a gente, identificava que eu era fotógrafo e chegaram a dizer que iam me jogar lá de cima, que se eu não saísse de lá iam me bater, xingavam o tempo todo. No dia 8... 1 hora antes da manifestação, olha como nós tínhamos aí a área dos 3 poderes. Não tinha um policial militar. 14 horas em ponto ali, né? Olha só a imagem. Sem nenhum policial militar. Vamos lá. 14 horas. E nesse horário das 14 horas, os manifestantes já estavam lá na frente, na altura do MJ. Olha na praça como estava, 14 horas e 30 minutos, nenhum policial militar. Às 15 horas, eles já estão descendo. E olha o tanto de militar que tem aqui embaixo, dá de contar. No dia 8, esse protocolo não foi ativado. Essa senhora Eular não foi ativado o protocolo. E não foi ativado o gabinete de crise, que é onde você coordena, na realidade, todas as ações de todas as forças, e principalmente da Polícia Militar. A Polícia Militar, neste protocolo, ela tem uma missão única e importante. É a tropa que vai ser empregado de primeira linha, é a primeira reação. Sem esse protocolo, era previsível que ia acontecer, senhor Anderson? Sim, senhor. Durante o seu tempo como ministro da Justiça ou secretário de Segurança, o senhor viu algum protocolo de ação desse ser desrespeitado? Nunca vi. Primeira vez que o senhor viu? Primeira vez. A tese da omissão hoje vai por água abaixo. Como atribuir responsabilidade ao governo atual por eventual omissão? Se no dia 6 o senhor faz isso, sai de férias e fala que está tudo sob controle. E, na verdade, eu não estou atribuindo ao governo atual nenhum tipo de responsabilidade ou crime. A situação do presidente Bolsonaro, ela é muito delicada. E dos seus apoiadores, porque se você verificar, Daniel Silveira, preso. Roberto Jefferson, preso. Mauro Cid, preso. Ailton Barros, preso. Silvinei Vasquez, preso. Anderson Torres, preso. O centro disso tudo tem nome e sobrenome. Mas é uma trupe inteira envolvida na lavagem de dinheiro, que é o que nós estamos, neste momento, identificando como um viés. Se era para financiar os atos golpistas, se era para financiar despesas pessoais, se era para se autofinanciarem, não importa. A gente está vendo que foi transformado joias da União em dinheiro. Para quê? Para fugir? Não foi o governo do PT, não foi o presidente Lula, mas foi o inelegível, que eu tenho fé, em breve vai responder. Não só pela pandemia, porque lá ele foi diretamente responsável, mas também
pelo que aconteceu aqui no dia 8. Acabou. Terminou essa narrativa da ultradireita. A democracia venceu. Pronto. Esses são os santinhos. São os lobos travestidos de ovelhas que aprontaram, que tentaram um golpe de Estado, que se tivessem conseguido, um monte de gente estaria morta hoje. Inclusive Lula, inclusive Geraldo Alckmin, inclusive Alexandre de Moraes. Muitos teriam que sair do Brasil se não iam para a cadeia, se não iam para um pau de arara. E hoje eles se fazem de santinhos, que não queriam nada disso, que é tudo de Jesus, que aí coloca a culpa no é comunista, no ditador, mas o que eles queriam implantar no Brasil era uma ditadura. Usam, como eu disse, o fundamentalismo religioso para enganar muitas pessoas. Tem a sua expressão através da representação e da representatividade de todo tipo de violência e de ódio, e usam as redes sociais para propagar tudo isso. E se fazem de santos. Santinhos do pau oco. Literalmente, lobos travestidos de ovelhas. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado. E essa organização criminosa da extrema-direita, bolsonarista, é perigosíssima. E trabalha com muita mentira e fake news. Ontem eu mostrei isso aqui para vocês e só para relembrar. Era fuzil e granada. Um novo planejamento de assassinato de Lula e de Alexandre de Moraes. E não é aquele planejamento do punhal verde e amarelo, não. É um novo que a Polícia Civil está investigando no DF em conjunto com a Polícia Federal. Foi preso um golpista suspeito dessa situação na Bahia. Foi preso um outro a caminho de Brasília, dizendo que ia ter um banho de sangue, e um outro que ameaçou explodir a sede da Polícia Militar do DF. Isso é a extrema-direita, perigosa, e que tem que ir para o xilindró, por isso que é sem anistia. Tem muita gente que entrou nisso aí que nem sabia disso, estão se afastando. 86% da população, segundo a última pesquisa Quest, foi contra a tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. E tem muita gente que jamais votaria novamente em Bolsonaro. Por quê? Porque estão caindo a ficha e estão percebendo que eles não fazem parte disso. E é a maioria da população brasileira. Agora, existem grupos que são minoritários, extremistas, que fazem muito barulho nas redes sociais. Por isso que, inclusive, o inquérito da ministra digital ainda continua. E você pode ter certeza que esse ano de 2025 também vai explodir operações do inquérito das milícias digitais, onde está espalhado esse grupo extremista de dia e de noite, propagando mentira, fake news, teorias de conspirações, dos quais eu cito um senador, que é o senador Marcos Duval. 2026 agora vai ter eleição. E vai acabar os 8 anos de mandato do senador Marcos Duval. Muito possivelmente não será reeleito. E assim que não for reeleito, ele vai para a cadeia. O Daniel Silveira, tá aqui, ó. Daniel Silveira, vou botar aqui que eu vou esclarecer. Ele desobedeceu mais de... sai, capeta! Ele desobedeceu mais de 220 ordens judiciais. Foi condenado a quase 9 anos de cadeia, deputado federal. Assim que não foi reeleito, foi para a cadeia, foi para o xilindró. Perdeu a imunidade parlamentar, foi para a cadeia. Foi condenado a quase 9 anos, estava preso, conseguiu progredir de regime e conseguiu a liberdade provisória no dia 20 de dezembro. No dia 24, voltou para o xilindró, por desobedecer às medidas cautelares. Era tiro, porrada e bomba. Ameaçava todo mundo, fazia acontecer o terror. A mesma coisa vai acontecer com Marcos Duval.
Marcos Duval, eu acredito que ele tenha desobedecido e está desobedecendo, já superou Daniel Silveira na desobediência de ordens judiciais. Alexandre de Moraes bloqueou as redes sociais dele, depois liberou, depois bloqueou de novo, depois liberou. E agora Alexandre de Moraes não vai mais bloquear as redes sociais dele. Cansou. O que Alexandre de Moraes fez? Impôs uma multa e um bloqueio de até 50... Multa não, bloqueio. Um bloqueio de até 50 milhões de reais das contas de Marcos Duval. Por que ele fez isso, Andréia? Para garantir o pagamento das multas por cada desobediência de ordem judicial que tem como penalidade multa-dia. Por exemplo, ele está proibido de usar as redes sociais para propagar mentira, fake news, teoria de conspiração, ameaça e tudo mais. E ele está fazendo isso todos os dias. E não só uma vez por dia. Falando que Alexandre de Moraes é psicopata, falando que Alexandre de Moraes fraudou as redes sociais. É isso que ele está fazendo. Todos os dias. Isso significa dizer o quê? Que cada situação dessa é uma desobediência de ordem judicial. Entrando, impingindo a multa. O valor que foi bloqueado é para garantia das multas que ele vai ter que pagar. E assim que ele perder a imunidade parlamentar, não for reeleito, ele vai para a cadeia. E vou repetir, acredito que ele já desobedeceu mais de 227 ordens judiciais que Daniel Silveira desobedeceu. Marcos Duval. Pra você ter ideia, Marcos Duval entrou em transe depois que Donald Tranqueira ganhou as eleições. Depois que Donald Tranqueira... Primeiro ele entrou em transe quando o Elon Musk enfrentou Alexandre de Moraes. Ele entrou em transe. E disse que o Elon Musk ia derrubar Alexandre de Moraes e tal coisa. Acabou que Alexandre de Moraes colocou o Elon Musk no seu devido lugar, enfiou o rabinho entre as pernas, obedeceu às ordens judiciais e se adequou à jurisdição e à competência e à soberania nacional Elon Mosquito. Aí o Marcos Duval calou. Aí quando o Donald Tranqueira ganhou as eleições, Marcos Duval entrou em transe. Uma das primeiras lives que Marcos Duval fez foi dizendo que Donald Trump ia mandar prender Alexandre de Moraes. Mentira. Dizendo que Donald Tranqueira ia entrar e interferir no Supremo Tribunal Federal. Mentira. E está até hoje nessa loucura. E apresenta um monte de documento de não sei o quê, que eu acionei o Tribunal Internacional de Haia, que eu acionei a Comissão Interamericana, Europeia de Direitos Humanos, e agora Alexandre de Moraes. Tudo conversa para boi dormir. Comissão Interamericana de Direitos Humanos não cuida dessas situações. Tribunal Penal Internacional de Haia cuida só de questões de crime de guerra, como, por exemplo, os cometidos lá por Benjamin Netanyahu em relação a Gaza, e crimes de genocídio. Então, ele envolve as pessoas com um monte de mentira e fake news e tem um monte de gente lá. E todos falam em Jesus nos seus comentários, aplaudindo Marcos Duval. É o fundamentalismo religioso que quer impor no Brasil um tipo de teocracia fascista. E que a gente tem que vigiar, porque senão eles ainda conseguem. Temos que vigiar nesse aspecto. E Marcos Duval, muito possivelmente, o ano que vem vai ser preso. E a mesma coisa é a situação de Carla Zambelli. Carla Zambelli, eu acho que já tem umas 10 investigações aí. Os 3 processos já correndo em que ela é ré no Supremo Tribunal Federal. E tem outros bolsonaristas também. O bolsonarista de Goiás, professor Alcides, do PL, só não está preso porque tem imunidade parlamentar. Está sendo suspeito aí de pedofilia. Deputado federal do PL. Só não está preso porque tem imunidade parlamentar. Só pode ser preso em flagrante delito. E assim mesmo por crime inafiançável. Senão não pode ser preso. Vou repetir. São os lobos travestidos de ovelhas. É desses que a gente tem que ter medo. E eu estou dizendo medo não é para recuar, não. Medo para ficar atento, para resistir e combater. E ficar atento, de olhos abertos. A partir dessa falso moralismo, ai, ai, ai. Quem não te conhece, que te compre. Toca no like, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Eu quero colocar aqui, que vai falar exatamente também sobre Daniel Silveira. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá, achei. Vou botar aqui para vocês.
que é deputado federal, que era da comunicação, saiu, Paulo Pimenta, deputado federal, ele fala sobre essa situação, relembrando algumas situações que é pertinente. Machão bombado, que veio aqui chorar para tentar sensibilizar a sociedade brasileira, como se nós não soubéssemos os crimes que ele já cometeu, jamais seria um representante do povo do Rio de Janeiro se o país não tivesse sofrido esta crise sem precedentes na legitimidade da sua representação. Se não tivesse o Brasil vivido um processo de criminalização da política, de perseguição da política, de covardia institucional diante dos desmandos da Lava Jato, dos seus procuradores e do Sérgio Moro, o Brasil não estaria vivendo a crise que vive hoje. Todos aqui sabiam da perseguição a Dilma era inocente. Todos aqui sabem da perseguição ilegal que sofreu o Lula, que sofreu o PT, mas se calaram. Meus amigos e minhas amigas, vocês acham de fato que o país elegeria uma figura como essa, que ninguém nem sabe o nome, que está sendo julgada hoje, se não fosse a onda de ódio, de ressentimento, de destruição da política que este país viveu, senhores e senhoras? Vocês acham que, de fato, este parlamento, que já teve aqui nomes como Ulisses Guimarães, Mário Covas e tantos outros, elegeria figuras que não têm nenhuma história, com fortes vínculos com aquilo que de pior, a escória das relações subterrâneas? Nós não estaríamos aqui tendo no plenário deputadas acusadas de ter mandado matar o marido, pessoas envolvidas com a milícia, pessoas envolvidas com o crime organizado. Nós, do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, deputado Elvino Bolgas, nós temos na nossa história a defesa da democracia, a luta contra a ditadura, a luta contra o AI-5. Temos na história do nosso partido a luta pela democracia. E este deputado está preso não pelo que ele falou, mas pelos crimes que ele cometeu. Não vamos confundir liberdade de expressão. Não existe liberdade de expressão absoluta, nem imunidade absoluta. E é isso que o Brasil precisa. Recuperar a esperança. E hoje, dar esta resposta é dizer não ao autoritarismo. Ditadura nunca mais. Desprezo pela democracia nunca mais. AI-5 nunca mais. Tortura nunca mais. Este é o recado que o Brasil precisa ouvir deste parlamento e de todos aqueles que têm confiança e esperança na democracia e no futuro. E que aqueles, como Sérgio Moro, Dallagnol e tantos outros, que com a sua digital também rasgaram a Constituição de forma diferente, singela, sofisticada, também rasgaram a Constituição e, num determinado momento, devem pagar pelos crimes que cometeram. Esse contexto aqui, ele estava falando exatamente de Daniel Silveira. Foi o dia do julgamento de Daniel Silveira e Daniel Silveira ali se fazendo de vítima dentro da Câmara de Deputados Federais. E a gente lembra que Daniel Silveira era tiro, porrada e bomba. Desobedecia a ordens judiciais, ameaçava todo mundo pelas redes sociais, xingava, ameaçava, falava, fazia e acontecia. E tudo desobedecendo ordens judiciais. Aí quando veio, foi lá fazer discurso de vítima. É os lobos travestidos de ovelhas. Inclusive, dentro desse contexto, a gente tem que lembrar aqui. E Chiquinho Brazão? Chiquinho Brazão, que está preso numa penitenciária de segurança máxima, sobre o regime diferenciado, disciplinar diferenciado, o RDD, tamanha periculosidade. Chiquinho Brazão, deputado federal, ganhando R$44 mil dentro da cadeia. Já foi estabelecida a sua cassação pela Comissão de Ética da Câmara de Deputados Federais, que foi confirmada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara de Deputados Federais e que faltava e falta ir para o plenário. E Arthur Lira não colocou para ir para o plenário. Porque quando ele for cassado no plenário da Câmara de Deputados Federais, aí acabou. Cassado está e perde o seu mandato e perde o seu salário de R$44 mil. E eu te pergunto, por que Arthur Lira não colocou para análise do plenário da Câmara de Deputados Federais? Chiquinho Brazão, junto com Domingos Brazão e junto com Rivaldo Barbosa, presos e acusados, estão no banco dos réus no Supremo Tribunal Federal pelo duplo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes.
Inclusive, esse julgamento já está no final, está nas alegações finais, lá no Supremo Tribunal Federal. E é deputado federal. Graças àquele que tem a pauta, já expliquei para vocês, os presidentes das casas respectivas é o dono da pauta. É ele que decide o que vai ser analisado, o que não vai ser analisado, o que vai ser apreciado no plenário, o que vai ser apreciado nas comissões, e não colocou para ser julgado, votado ali no plenário. Enquanto isso, tem um processo de representação de cassação de Glauber Braga, que nenhum crime cometeu. Pegou o código? Pega o código, pega o código. Qual código, André? O Código de Ética da Câmara de Deputados Federais. E mais do que isso, o Código da Vida. Eu vou repetir isso e essa é a pauta dessa live. Tem um monte de lobo travestido de ovelha que engana, que usa, que manipula as pessoas. E é em relação a esses que nós temos que acordar. Ai, você é comunista, ai, você é esquerdista, ai, Cuidado com os fariseus. Cuidado com os falsos profetas. Você está indo para o lado errado. Entendeu, meu querido? E dentro desse contexto, Glauber fica. E Arthur Lira? Arthur Lira não apareceu no Democracia Inabalada em 2024, no dia 8 de janeiro de 2024, e não compareceu novamente no ato em defesa da democracia agora. Aí você fala assim, mas Rodrigo Pacheco também não compareceu, verdade, mas Rodrigo Pacheco soltou uma nota, que ele estava em viagem internacional, não poderia estar, mas que a democracia realmente tem que ser respeitada e tal, e tal, e tal, e tal, e coisa. E Arthur Lira? Eu não vi nada. E você percebe, só de você olhar no canal do YouTube da Câmara de Deputados Federais e do Senado, você vê a diferença. Então, meu querido, tem um monte de lobo por aí. O 8 de janeiro não acabou. E eles estão muitos dentro das estruturas do poder. E para eles, o quanto pior, melhor. E vão tentar sabotar o governo, desgastar o governo, tudo para ver se consegue derrubar Lula em 2026. Trazer respostas satisfatórias para o povo? Não, isso é bobagem. Isso não é o objetivo deles. O objetivo é a crise, é o caos para justificar a retirada de Lula e a não vitória e a não reeleição de Lula em 2026. E é assim que eles trabalham. E o pior de tudo nesse ambiente, em nome de Jesus que eles falam ainda. Isso para mim me deixa assim, indignada. Porque a partir disso manipula muitas pessoas a partir de sua boa fé, reitero. E isso é muito perigoso, notadamente quando é vociferado e tem uma amplitude muito grande através das redes sociais. E a gente tem que estar atento a tudo isso. E temos que resistir a tudo isso. E disse ontem e vou repetir para vocês, Lula hoje é o maior expoente representativo da democracia e nós temos que apoiá-lo. E nós apoiamos aqui, nós somos resistência aos golpistas. E nós queremos justiça sem anistia. É assim aqui. E a gente tem que estar atento a isso a cada dia com mais cuidado. Notadamente nesse ano, que é um ano anterior ao pleito eleitoral, em que Lula tem que fazer, tudo tem que ser feito para garantir a sua concretude no ano de 2026. Senão ele não vai poder fazer. É agora que ele tem que aprovar, é agora que ele tem que fazer. E esse ano vai ser um ano de grandes batalhas, grandes lutas, em que eles pautarão notadamente a partir de falso moralismo, de pautas de costumes, para tirar os holofotes dos reais problemas, das verdades, do processo contra Bolsonaro que virá e muito possivelmente da sua prisão também. E nós estaremos aqui para mostrar de fato de verdade o que está acontecendo. Doa quem doer. Por isso que eu digo sempre, quem gosta fica, curte, comenta e compartilha. Quem não gosta, não se preocupe. E pronto, acabou. Isso é a democracia. Isso é a democracia. Mas tem que ter respeito.
Viu? Meu querido e minha querida, tem gadinho chorando na live? Manda se lascar e tá tudo bem, ou então senta e aprende. Toca no like, bota. Sem anistia, queremos justiça, somos resistência. Tá bom, meu querido? Eu quero agradecer a sua presença, a sua paciência e a sua resistência. Quando você curte a live, o YouTube indica para mais pessoas. E nós precisamos alcançar mais pessoas com informação verdadeira. Então, curte a live, deixa o seu comentário, coloca no seu Facebook, coloca no seu Instagram, coloca nos seus grupos, que é muito importante. Tá bom, meu querido? Muito obrigada, meu querido e minha querida. Até a próxima live. Se cuida. Tchau, tchau.